Mas acho que dá para continuar. Vocês estão me ouvindo bem? Está ótimo, vamos lá. Como eu havia dito, a Constituição honrou os direitos sociais do brasileiro e uma das inovações foi chamada AGDATA, que é uma ação constitucional que pode ser manejada para que o cidadão brasileiro possa obter dos órgãos públicos informações pessoais e também retificar as informações quando elas não forem adequadas. Na verdade, ela foi muito utilizada, ou mais utilizada do que hoje, na época da redemocratização, porque as pessoas queriam ter acesso, por curiosidade até, às informações que os órgãos de segurança nacional do Poder Militar tinham em relação à sociedade. Hoje em dia, não parece uma coisa tão cotidiana, mas na época foi algo importante. Além disso, nós vivemos hoje numa sociedade em que boa parte da nossa vida ela está localizada em ambientes virtuais. Nós nos utilizamos hoje do e-mail, do internet banking, das ferramentas de comunicação, como Skype, MSN, e da participação cotidiana. E foi uma tendência do governo também trazer parte da prestação de serviço governamental para a internet. Nós temos, o governo federal, por exemplo, criou um site chamado Portal da Transparência, onde o cidadão brasileiro pode acompanhar a execução de convênios de transferência de recursos e, além disso, para todos nós que sabemos da declaração do imposto de fazenda, da declaração de renda, nós temos também um exemplo que é único no mundo, o país, no Brasil, onde a maior parte da declaração do imposto de renda recebida pela Receita Federal é feita em ambiente virtual. E no último exercício, desde o exercício fiscal passado, a Receita Federal se deu ao luxo de extinguir a declaração de papel. Então, é um sinal da confiança que se tem nos meios virtuais e na verdade, da transferência que está havendo na nossa vida pessoal física com o ambiente virtual. Portanto, esse tipo de situação de ambiente virtual, além da transformação, ela vem também nesse ambiente de liberdade de informação, sobre a liberdade de informação e sobre a informação, porque ela fomenta, como os senhores verão a seguir, uma cultura de acesso via internet. Ela até privilegia, inclusive, a internet como meio de comunicação entre a sociedade e o governo, porque favorece que pessoas que estão mais afastadas do paradigma do Brasil possam acessar o serviço prestado pelo governo. E, voltando à questão da Constituição Federal, a lei da transformação, ela foi editada para regulamentar o inciso 33 do artigo 5 da Constituição, que faz parte dos direitos a receber dos órgãos por informações de interesse particular e interesse coletivo, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada pela Constituição de Princípio do Estado. A lei, nesse sentido, ela veio sistematizar as informações, porque havia uma lei anterior, a Lei 11.111 de 2005, do Edital do Governo Federal, que ela tratava das informações sigilosas, de forma muito restrita. E também ela revogou, em parte, a Lei Federal 8.159, essa de 2020, se não estou enganado, que tratava da questão dos arquivos públicos. Então, além de regulamentar a Constituição, ela sistematizou informações que estavam colocadas de forma fácil. O artigo 3º da lei traz as diretrizes. Essas diretrizes, acredito que são de observância obrigatória, não só para a União,
como também para os estados e municípios. A primeira, como vocês podem ver, é a questão da velocidade do prefeito geral exigido na sessão. E eu comentaria que a parte de sigilo ganha importância fundamental a questão da classificação da informação como sigilosa, que ela só poderá ser sigilosa se ela for considerada como classificada como tal. No que se refere à divulgação de informação do interesse público, independente de solicitação, é o que alguns doutrinadores chamavam isso de transparência ativa. É que a administração pública, sempre quando possível, ela deve propiciar a informação disponibilizada para os cidadãos, independentemente de requisição. Que, no caso da informação requisitada, o que se chama de transferência passiva. Por fim, como eu falei, ela fala de utilização de meios de comunicação privilegiada da informação. Ela privilegia a internet como ferramenta principal para que os cidadãos tenham acesso à informação do governo. Fala também do domínio da controle de transparência na administração pública. Nesse ponto, o governo quis, com a intenção dessa lei, tanto quanto possível, o Estado facilite o acesso à informação para o cidadão, não criando obstáculos nem barreiras, como identificação ou até motivação para o pedido. A lei, ela diz explicitamente que o cidadão não precisa motivar o seu pedido. Apenas a solicitação de informação, ela tem que ser um objetivo, não só ter um pedido de informação que seja válido ou subjetivo. Por exemplo, o cidadão ele deve fazer uma informação determinada de cada aspecto do governo. Ele não pode, por exemplo, pedir que se dê informação a respeito de todos os processos de pagamento de uma determinada prefeitura do exercício. Não, o que a lei quer que a informação seja objetiva em relação ao qual lhe interessa, mesmo que não precise de identificação. Só como exemplo, eu comento aqui que a página do Supremo Tribunal Federal, ela exige que o cidadão coloque o seu CPF, o seu e-mail, telefone e cédula de identidade para ter acesso à informação no site do STF. E, por fim, os documentos de controle social da administração pública, que os que defendem, inclusive, a divulgação do salário dos servidores, acreditam que essa divulgação de salário pode ajudar a sociedade a controlar mais os gastos públicos, o que eu não acredito muito. Uma das questões que surgiram quando a lei foi editada foi a questão da abrangência da lei, se era nacional ou federal. Eu defendo que a lei é mista, porque a lei tem aspectos de lei nacional e outros de lei federal. Eu vou me ater um pouquinho sobre isso. A lei seria federal se a lei fosse válida apenas no âmbito da União, e nacional se seus aspectos fossem aplicáveis à União dos Estados e Municípios, todos eles federados. No artigo 1º, ela dispõe que é obrigatório Estados, União, Federal e Municípios. Portanto, seria de índole nacional nesse aspecto. Mas ela tem pontos no artigo 16 seguinte, que fala do procedimento a ser adotado no âmbito da administração federal, que nos leva a que ela não é de aplicação total aos municípios e estados. Porque, no artigo 16, por exemplo, ela trata do procedimento de recurso em caso negativa de prestação de informações da administração pública. No âmbito da União, a controle geral da União, ela terá uma instância de recurso no caso de negativa do pedido de informações. Outro aspecto importante que foi esclarecer, que é o seguinte, a lei impôs um prazo de 20 dias para que as repartições atendam o pedido de informações. E, como vocês viram no início, ela fala sobre pena de responsabilidade.
Essa pena de responsabilidade que a gente tem é apenas quando o pedido de informações for negado de forma imotivada. Desde que haja motivação para essa negativa, o sujeito passivo, o agente público, não é passível de punição através de crime de suspeição de responsabilidade. O que a lei apenas faz é a possibilidade da pessoa negar a informação e não dar uma justificativa negativa.